Mônica, bom dia. A primeira pergunta que eu faço para você já é isso. O que é a Chantala? Conte um pouquinho pra gente dessa sua história com a Chantala também. Mais uma vez, bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui hoje. Bom, a Chantala, ela é uma massagem, né? Ela é uma técnica indiana, trazida milenarmente, né? De mães para as filhas. E a história dela é muito bacana, porque foi um médico francês, ele chama Frederico Le Boyer, e ele estava na Índia, em uma das suas viagens, ele observou uma mulher fazendo massagem no seu filho. E ele achou aquilo tão íntimo e tão bonito, que ele começou a estudar também os benefícios daquela massagem para o bebê. Ele escreveu um livro, o nome desse livro chama Chantala, que é o nome dessa mulher, né? E aí ele começou a estudar e isso foi popularizado para o mundo inteiro. E hoje a gente tem essa maravilha aí da massagem Chantala. Ah, então é em referência ao nome de uma mulher. Eu achava que era uma técnica, não tem nada disso. É a mulher que estava fazendo a massagem na criança. Isso, e aí ele formou uma técnica. Pois é, e quais são os principais benefícios dessa massagem, Mônica? Ele tem benefício para todos, né? Para o pai, para a mãe, para o cuidador que está fazendo a massagem. Mas para o bebê que está recebendo, o benefício é muito maior. Né? Então ele vai ali ativar a circulação sanguínea desse bebê, ao mesmo tempo ele melhora os órgãos, né? A funcionalidade desses órgãos, ele ativa também o sistema linfático, então ele ajuda na imunidade desse bebê, ele relaxa, então ao mesmo tempo também promove um sono melhor, deixa esse bebê mais calmo, mais tranquilo, e muitas mães escutam muito a respeito das cólicas, né? Que vai ajudar nas cólicas também. Então esquenta a barriguinha desse bebê, deixa esse bebê muito mais aceitáveis ao toque mesmo. Pois é, aí a importância, né, dos pais participarem fazendo as massagens do bebê, isso aí é fundamental, já desde quando chega na família, o toque, isso tudo é muito importante, né, Mônica? Muito, muito. E na realidade, ela é uma massagem foi feita, né, pela mulher, pela mãe, mas hoje o pai também, a figura do homem está muito presente, né, desde da gestação, no parto, no trabalho de parto. E quando esse bebê chega, é importantíssimo que esse pai também tem as suas funções no cuidado com o bebê. E nós, profissionais, a gente tem que trazer esse pai também a essa realidade. Então eu ensino também para o pai, para que ele possa fazer a massagem no seu bebê. Não é certíssimo, porque o bebê não nasce sozinho, né? Não fica só com a mãe. O pai também tem a participação aí. Ô, Mônica, tem uma idade máxima ou mínima para se fazer essa massagem? Quando deve começar? Deve começar logo no primeiro mês de vida desse bebê. Então a gente dá um tempinho, espera os 30 dias, porque ela é uma massagem mais vigorosa, né? Mas idade máxima realmente não tem. Então não tem aquela idade que você fala, agora eu vou parar de acariciar o meu bebê, vou parar de massageá-lo, né? Mas a idade mínima a gente orienta a partir dos 30 dias. Dos 30 dias. Como é que funciona no caso, por exemplo, dos bebês prematuros? Assim que eles nascem, eles também podem receber a massagem? Podem. A massagem para os prematuros, ela acaba sendo um pouco mais suave, né? Então tem um nome, chama toque de borboleta, muito usado também dentro das UTIs. Esse bebê, principalmente os que ficam né, no cuidado da enfermagem, ele precisa desse toque também. E quando ele chega na casa, é importantíssimo, porque a massagem ajuda também no desenvolvimento, né? Então eles podem receber sim, começa com uma massagem mais suave e depois passa para Chantala. E, bom, as mães que têm medo de fazer algo errado, né, como que elas devem proceder, né? Como é que deve ser o procedimento? Porque não sabe, né? Principalmente as mamães de primeira viagem, né? Como deve ser feito isso? Isso, as mães elas ficam com medo de fazer algo errado, né? Eu vou tocar o meu bebê e vou acontecer alguma coisa com ele? Não, né? O bebê ele precisa desse toque, ele precisa desse afeto. Então as mães que não conhecem a técnica da Chantala, elas podem massagear o seu bebê da forma como elas se sentem mesmo, né? E não vai fazer nada de errado com o seu bebê, não.
não. Podem ficar tranquilas. Tranquilas, né? Bom, mas independente disso, é importante procurar um profissional para instruir, né? Quais são, então, os movimentos próprios da Chantala? O que a pessoa, com segurança, com tranquilidade, pode fazer na sua casa? Sim, é importante. Então, por mais que ela é uma técnica de massagem normal, mas é importante que procure um profissional da área para que faça essas orientações, porque ela mexe com o desenvolvimento do bebê, né? Então, o bebê ele cresce muito dentro desse primeiro ano de vida. Ele começa a andar, ele começa a engatinhar, então toda essa parte da musculatura do bebê também é associada junto com a massagem, né? Então, essa mãe procurando um profissional, ela vai ser orientada como se deve fazer realmente a técnica, né, da massagem. Quais são as áreas que normalmente é a costa, é o peito, a barriguinha? Quais são as principais áreas que a Chantala atinge o corpinho do bebê? É tudo, né? Então a gente às vezes deixa o rostinho por último, porque tem bebês que não gostam muito que mexe no rostinho, mas a gente começa realmente pela cabeça, né? E vai seguindo. Então a barriguinha, principalmente por conta das cólicas, os braços, as pernas, a gente vira ele e faz a massagem também nas costas, né? Descendo para a parte de trás das perninhas também, os pés, as mãos, os dedinhos, cada dedinho. Então envolve o corpo inteiro. Ô Mônica, além dessa questão terapêutica que traz uma série de benefícios para o bebê, tem essa relação do toque, não só da mãe, né, do pai também com o bebê. E isso aí é uma coisa fundamental, né? A questão do toque e ao longo da vida toda, a relação mãe-filho, pai-filho, o toque depois cresce, é o beijo, é o abraço, é o carinho. Mas isso logo no começo ajuda muito no desenvolvimento da criança, não ajuda? Muito, muito. E eu sempre digo que a vida tá corrida para todo mundo, né? Então os pais, eles acabam não entendendo muito bem o que é ter um bebê dentro de casa, e ele fica com medo de tocar, ele fica com medo de pegar e deixar o bebê mal acostumado, e aí acaba que não fazendo aquele tão grande benefício, né, tocando o seu bebê. Então esse vínculo é o principal motivo por qual a gente não vai perder os 15, né, 20 minutinhos com o meu bebê. Eu vou ganhar esse tempo ao lado do meu bebê, é uma intimidade muito grande que essa mãe ou esse pai vai estar ali tocando, né? Então cada estrutura, e para o bebê também, ele vai sentindo isso e vai trazendo uma consciência corporal para o bebê. Então o vínculo afetivo é o principal. Existe quantas vezes podem ser feita a massagem no bebê? Quantas vezes por dia? Pode ser feita até 2 vezes ao dia, porém a vida do pós-parto é muito corrida, né? Não tenho então dúvida mesmo. A mãe não consegue fazer 2 vezes ao dia a massagem, às vezes nenhuma, né? Então ela pode, depois que ela aprendeu a técnica, ela pode começar a fazer alguns movimentos, no final da tarde faz outros, né? Mas é importante toda semana ter ali a massagem. Se a gente que é adulto já gosta, você imagina um bebezinho como não é importante. Exatamente. Ô, Mônica, é recomendado algum tipo de óleo, algum creme que pode ajudar na Chantala? Até porque a pele do bebê também é muito sensível, né? Que tipo de óleos e creme podem ser usados? Sim, a gente usa óleos vegetais, né? De origem extraído das plantas, justamente por conta disso, para não causar alergias, né? E ele também não obstrui os poros. Porém, antes de usar o óleo, a mãe ela deve passar em uma pequena parte do corpo do bebê, observar para ver se ele não tem alergia a esse óleo, né? Mas é usado sim óleo. Eu indico semente de uva, óleo de coco, amêndoas doce. São os mais usados. E até o cheirinho também ajuda nessa questão toda, Mônica? Sim, a aromaterapia está aí presente também, ajuda muito. Pois é, olha que bacana. Bom, e existe então uma posição também específica para a aplicação da massagem? Quais seriam as mais indicadas? Sim, as mães, elas precisam realmente estar confortáveis, né? Ou os pais. Mas sentada no chão, com as pernas esticadas, colocar o seu bebê sobre as pernas, né? Pode ser feita também em cima da cama, mas tem que ter aquele olhar, né? Olho no olho, aquele... É mais afeto, então precisa realmente estar mais perto da mãe.
ainda que não tenha, talvez a técnica é importante, mas essa intimidade da relação do pai com o filho, dos pais, eu digo pais porque o pai também está incluído nisso, essa é importante, vai muito mais também nessa relação do toque, do olhar, não é verdade? Isso, às vezes as mães fazem no trocador, não tem problema, né? Mas quando ela posiciona o seu bebê no colo e ainda toca ele, né? Esse bebê ele consegue aí atingir muito mais picos de ocitocinas para ele. Esses estímulos nos bebês, você que já trabalha com isso, você percebe que tem algum tipo de resultado diferente se o bebê nasce tanto de um parto normal ou de uma cesárea? Dá para perceber esse tipo de situação também? Sim, dá. Na realidade, não é nem a via de parto, né? É muito mais se essa mãe passou pelo trabalho de parto. Certo. Então, esse bebê que sentiu as contrações, ele já foi massageado dentro do útero dessa mãe. Então, quando ele nasce, ele está muito mais preparado para todos os estímulos que a gente tem aqui fora. Né? Os bebês nascidos de cesárea agendadas, na qual não passa pelo estímulo, eles nascem e a gente percebe a diferença. Então eles ficam um pouco mais receiosos aos toques, eles não gostam muito, às vezes chora, mas é por conta que não passou por aquele momento, né, das contrações. Então a gente tem que dar tempo ao tempo. A mãe que fez a primeira vez, sentiu que o bebê não gostou muito, não pare, né? Permaneça, no outro dia faça mais um pouquinho também. E assim vai e continua, não pode desistir nunca. E até que idade, Mônica, pode ser feito no bebê? Até que mês? Para a vida toda? Para a vida toda. Hoje a gente tem psicólogas que usam técnica de Chantala para adultos, né? Que traz também aí uma consciência corporal às vezes perdida, né? Mas é para a vida toda, não tem momento certo que você para de tocar o seu bebê, não. É verdade, até porque para os pais o bebê pode estar com 18 anos, a criança pode estar com 18 anos e continua sendo bebê para eles, né? Bom, muito mais do que uma simples massagem, né, Mônica? A Chantala, ela aprofunda esse vínculo afetivo entre a relação mãe, o bebê, o pai. Por que isso é tão importante? É muito importante, assim, ele traz um momento íntimo com o seu bebê, né? E o pai olhando a mãe massageando, a mãe olhando o pai, isso também fortalece o vínculo entre o casal, né? Um recebe a ajuda do outro. E esse bebê tocado na infância, ele vai passar isso. Então ele vai aprender muito cedo que ele precisa também retribuir isso aos pais. E assim adiante, né? Então ele não fica com vergonha de fazer um carinho no pai, porque o pai sempre fez o carinho nele. É verdade, né? É uma coisa para a vida toda, não é verdade? Pra vida toda. Mônica, bom, como é que as pessoas podem saber mais sobre o seu trabalho? Como é que elas podem te achar? A gente, lógico que aqui o Bom Dia Top, a gente tem os nossos canais, a gente vai passar o seu contato. Mas como é que funciona? Você falou assim que você trabalha com esse tema. Como que as pessoas acham você? Como é que é? Eu trabalho na clínica. Elas podem, eu tenho Facebook, né? Tenho site. Elas podem entrar em contato através do telefone da clínica, agendar uma sessão individual, né? Como também uma sessão em grupo. A gente forma grupos de mães ainda gestantes ou de mães já com o seu bebê. Eu também faço domiciliar, então se essa mãe preferir que eu vou até a casa, né, que fica mais confortável para ela, também é feito dessa maneira. Tá certo, a Mônica trabalha na clínica Esplena aqui em Bauru, tá certo? Depois a gente pode colocar o telefone na descrição, esse material que você está ouvindo agora vai estar no vídeo nosso do YouTube, né? E qual fala o endereço do seu blog para nós sabermos? É www.doulabauru.com.br. Perfeito. Bom, a gente vai trazer a Mônica aqui para um outro dia para falar, você ouviu uma outra palavra que muita gente não conhece, que é a doula. A doula é uma atividade tão antiga, né? Sim. Né, Mônica? Porque ela remonta aí a questão da antiguidade, que é justamente aquela pessoa que dá um apoio muito bacana para as mamães que vão fazer o parto normal. Mas eu não vou discutir isso aqui hoje, que é um assunto também que dá para a gente conversar em outro momento. A Mônica volta um outro dia para falar sobre isso. Mônica, muito obrigado, viu, por você estar aqui com a gente hoje, que é um dia que está todo mundo aí preocupadíssimo porque não tem ônibus, vai ter greve e não sei o que lá, e a gente trouxe hoje um assunto mais relaxante, pelo menos para os bebezinhos e para as mamães. Então a mamãe que está em casa sabe que essa relação com o seu filho, ela deve ser estimulada, e tem aí uma questão bastante bacana, que é a Chantala. Mônica, muito obrigado. Tem pergunta aqui, Daniel? Você estava anotando papelzinho aqui. A gente quer agradecer imensamente você pela sua
sua presença, fica seu recadinho aí então para as mamães que estão nos ouvindo agora. Muito obrigada, eu que agradeço. Voltarei sim com o assunto de doula. E para as mamães e para os papais, né, eu deixo meu recado dizendo realmente, não ganhem tempo com seu bebê e ganhem tempo fazendo coisas que a rotina ali não te prende, né? Então faça uma massagem, carregue o seu bebê no sling, caminhe com seu bebê, balance, nine, né? Porque um dia ele vai crescer e a hora que ele crescer ele não vai mais ficar tanto no colo, né? Ele não vai presenciar esse momento tanto, então, mas ele vai relembrar muito disso e vai passar adiante. Tá certo. Mônica Borges de Freitas Mendes, a doula e também aí especialista em Chantala. Obrigado, viu, Mônica? Bom dia para você.